estrutura para vocês. Os filmes desse tipo que eu quero falar essa noite, eles são conduzidos geralmente por um treinamento. Eles começam mostrando cenas de um jovem sendo treinado, e é interessante que, em muitos desses casos, o próprio que está sendo treinado, ele nem sabe que está sendo treinado. Às vezes ele é até um príncipe, e ele nem sabe que ele é, de fato, um príncipe. Mas, no decorrer do filme, ele enfrenta desafios, ele faz alianças, ele batalha, ou ele trava guerras, batalhas, até que o filme ele chega ao seu clímax. E ali, finalmente, depois de todo aquele filme passar, nós vemos aquele jovem que estava sendo treinado, finalmente chegando ao trono. Ele é coroado, ele recebe as condecorações, os aplausos do povo, e no final do filme, ele vence os inimigos. Filmes como, por exemplo, o do Rei Arthur, não sei quantos já assistiram, O Senhor dos Anéis, vai ter um dos filmes que vai tratar sobre isso. Até mesmo animações como, por exemplo, a do Rei Leão, que o Simba passa o tempo todo sendo treinado, sofrendo alguns desafios, até o momento que ele vira o rei, e aí ele consegue vencer os seus inimigos. Então, a estrutura tem um chamado inicial, tem um momento decisivo no filme que marca o início da jornada, da empreitada que ele vai enfrentar, e tem a glória, tem a glória real, tem o fim, que é onde ele vai receber todos os aplausos, e isso vai fazer nós vibrarmos. Eu lembro da cena épica dos Vingadores, quando o Homem de Ferro ele estrala os dedos, e ele destrói Thanos, e aí todo mundo no cinema vibrando. Nós estamos narrando uma história semelhante. A história que tem sido contada a cada domingo diz respeito à história do Rei Jesus. E neste caso, Jesus, ele também tem o seu chamado inicial. E esse chamado, ele começa às margens do rio Jordão. Não foi em nenhum palácio, como talvez alguns dos judeus esperavam, não foi com aplausos ou com motivos de louvor, mas foi algo simples, num cenário discreto. Neste filme, o filme de Jesus, que é baseado em uma história real, nós encontramos o chamado do rei. Por isso, essa noite, nós iremos falar que o batismo, o batismo do rei inaugura seu ministério messiânico. O batismo do rei inaugura a maior história da salvação de toda a humanidade. Então, durante essa noite, nós vamos, dentro do filme, nós vamos ver o início. Aquele momento em que o rei ou o personagem principal é chamado para dar início à jornada de glória, para que lá no fim ele seja coroado. E agora, dando um spoiler, quando Jesus ele é coroado com uma coroa de espinhos. E o seu maior feito foi a sua morte na cruz. Este é o rei da qual nós temos estudado e temos adorado. Vamos ler então Mateus capítulo 3, do verso 17
ao verso 18. E vamos ver, então, o batismo do rei, a inauguração do seu ministério, o ministério messiânico. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi então batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Vamos orar. Senhor, é diante de Ti, é diante desta história, a maior história da humanidade, que clamamos que o Senhor nos ensine. Nos ensine sobre o Teu amor e a Tua fidelidade. É diante desta história, Senhor, que clamamos que o Senhor nos ensine a observar as Tuas verdades, para que possamos vivê-las, por meio delas, para louvor e para adoração do Teu nome. Então fica conosco. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quando nós chegamos aqui em Mateus capítulo 3, verso 13, nós estamos nos últimos 5 versículos do capítulo. E do capítulo 2, verso 1, onde Jesus nasce, até esse momento, já se passaram cerca de 30 anos. Em poucos versículos, nós temos 30 anos de história que, basicamente, nós não sabemos nada. Nós não conhecemos, de fato, a história do Senhor Jesus, enquanto ele criança, até a idade de 30 anos, que é neste momento em que ele vai ser batizado. Na verdade, olhando com mais cuidado, nós temos até 2 coisas a respeito desse mistério, que diz respeito à vida de Jesus antes deste aparecimento aqui. Porque lembra, no capítulo 1 nós temos Mateus anunciando sobre o que seria o seu livro, ou a sua notícia, a Boa Nova. Ele declara que a sua Boa Nova trata-se do filho de Davi, do filho de Abraão. Ele descreve de forma documentada a genealogia do Senhor. Depois ele avança para mostrar como foi este nascimento, a visita dos magos, todo o desenrolar de preparação do caminho para que Jesus viesse por meio de João. E agora, nós temos simplesmente Jesus aparecendo já velho, 30 anos, para ser batizado. Mas em Lucas capítulo 2, verso 52, no outro evangelho, nós temos uma aparição de Jesus agora com 12 anos, e é interessante que o evangelista nos diz sobre Jesus com 12 anos é que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. E esse crescimento, ele ocorria tanto diante de Deus, como diante dos homens. Então, o que é revelado para nós sobre o Senhor Jesus é que, mesmo sem sabermos o que estava acontecendo com ele se mostrava como alguém diferente entre os outros. A sua vida de aborrecência ou de adolescência era uma vida de temor a Deus. Ele vivia em busca do Senhor,
ou crescendo na sua presença. Essa é a primeira informação. A segunda informação nós encontramos no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 3, verso 17. Aqui, o próprio Deus aprova Jesus diante dos homens depois do batismo. Lembra que no texto que acabamos de ler, no verso 17, há uma voz que vem dos céus e que diz: "Este é o meu filho amado, de quem me agrado." E o que nos diz? O que isso nos diz sobre Jesus? Que mesmo sem sabermos a sua história ou aquilo que ele fez durante esses 30 anos, ele se manteve como um cordeiro sem pecado. Por quê? Porque o próprio Deus olha para ele e diz: "Este é o meu filho, a quem eu me agrado." Então, sem sombra de dúvidas, nós podemos compreender que Jesus é o cordeiro sem mácula, um cordeiro sem pecado. E uma vez que estamos contando a história, uma história real de um homem que nasceu para ser o rei, e não simplesmente o rei, mas o Rei dos Reis, nós precisamos chegar nos documentos que temos e verificar o que de fato ele nos conta. E é isso que Mateus está nos contando, ou querendo nos contar esta noite. O início do ministério do Cordeiro sem pecado, que veio para reinar. Ainda não era o rei tão esperado, mas iria ser coroado para reinar eternamente. Ele era o rei que agora foi e será, durante o nosso sermão, ungido ou declarado como aquele que iria reinar. Então, a primeira verdade, ou o primeiro fato que podemos encontrar no Evangelho de Mateus sobre o rei, é que, para que ele pudesse iniciar o seu ministério, ele precisou percorrer um longo caminho para obedecer a Deus. Não o verso 1, mas o verso 13, ele nos diz: "Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João." Eu não sei quantos aqui têm noção de quanto tempo Jesus andou para chegar até ali. Mas a distância poderia variar de 100 a 130 quilômetros, por causa do trajeto que Jesus poderia fazer. Muito cheio de montanhas, vales, tinha subidas, descidas. Então, tudo isso poderia variar, dependendo da rota que ele levou. Então, estima-se que Jesus pode ter levado entre 5 a 7 dias para cumprir a ordem de Deus, para fazer aquilo que Deus havia ordenado. É interessante, olhando para o mapa, não sei se você vai conseguir observar bem aqui, eu vou me afastar aqui para vocês olharem, mas aqui eu tenho um mapa geográfico aqui, um mapa com a área de Israel, pelo menos na época de Jesus. Na época de Jesus, Israel compreendia desde as tribos de Dan e Daniel, que ficava ao norte desse mapa, aqui em cima, perto do Monte Hermon, e percorrendo 240 quilômetros, chegava aqui ao Negev, ao deserto de Negev. Esse percurso daqui de cima até aqui embaixo são exatamente 240 quilômetros em média.
Israel teria, então, 240 quilômetros assim e 100 quilômetros assim. Um país, uma nação pequeno, não é grande. E aqui em cima, nós temos a Galileia. Essa região toda aqui é a Galileia. Vocês lembram da Galileia? Todo mundo lembra? Quem é da Galileia? Aqui a Alta Galileia, aqui a Baixa Galileia, e aqui nós temos o Mar da Galileia, onde Pedro vai afundar, né, com Jesus ali. Aqui, bem aqui nesse ponto onde eu estou apontando, é Nazaré. Quem é que é de Nazaré? Jesus de Nazaré. Nazaré, Cafarnaú. Aqui, bem por aqui, o Monte Arbel, que é o monte, provavelmente, onde Jesus vai falar do monte, o Sermão do Monte, que é uma vista linda para o Mar da Galileia. E aqui, de vermelho, você tem o Rio Jordão. Ele começa no Monte Hermon, passa pelo Mar da Galileia, vem até aqui o Mar Morto. Aqui você tem Jerusalém, bem aqui. Você tem aqui a região, lembra as histórias de Juízes, de Sansão? Elas vão acontecer bem aqui, nesse lado. Tá? Então você tem o Mar Morto aqui, e aqui o deserto, né, além do Jordão. Então, o Rio Jordão, ele desemboca exatamente no Mar Morto, né, que é algo realmente bonito. Ele fica abaixo do nível do mar, 400 metros, é a região mais funda da Terra, né? Então, fica 400 metros abaixo do nível do mar. Bem aqui tem Jericó. Quem que lembra das muralhas de Jericó? Né? Jericó, é uma cidade conhecida por alguns motivos. Primeiro motivo, foi esta a primeira cidade que o povo de Israel, quando saiu do Egito, entrou. Né? Moisés, ele vai vir até aqui, ele vai ver a terra prometida, mas ele não vai entrar. Quem é que vai entrar com o povo de Deus? Josué. E aqui nesse episódio, em Jericó, nós temos o encontro de Raabe. Lembra de Raabe que nós falamos na genealogia? A prostituta. É exatamente aqui onde ela vai proteger os espias que estavam indo ver a terra. Ela ficava aqui na cidade de Jericó. Né? Então, existem vários acontecimentos nessa cidade. Né? Aqui nós temos uma foto atual da cidade de Jericó, né? Mais recente. Tá? Depois, algo que podemos comentar aqui, a região de Bet-Sean. A região de Bet-Sean, ou de Betsaida, é essa região bem aqui. E tem duas coisas que acontecem aqui que são bem interessantes para o nosso tempo. A região de Bet-Sean, ou Betsaida, nós temos quando Jesus, ele chama os seus primeiros discípulos. Quem são os primeiros discípulos? Pedro, André e Filipe. Veja que é bem próximo do Mar da Galileia, Nazaré é bem aqui em cima. Então ele vai chamar os primeiros discípulos para seguir a ele, bem aqui em Betsaida. Né? Aqui nós temos o que é chamado de Yardenite. O que é o Yardenite? É o local onde hoje as pessoas fazem peregrinações para fazer o batismo. Né? Fica bem aqui em cima, próximo do Mar da Galileia. Esse lugar, ele foi criado em 1981. Né? E foi criado esse lugar como uma alternativa segura e acessível para as pessoas poderem lembrar do tradicional batismo de Jesus.
Então, até hoje, este lugar é um dos principais destinos dos cristãos para fazer o batismo em Israel. Para, fazer o mesmo que Jesus fez naquela época. Só que este lugar não é o lugar em que Jesus provavelmente foi batizado. Jesus ele não foi batizado no Alto Jordão. Muito provavelmente, Jesus ele foi batizado no Baixo Jordão, mais próximo de Jerusalém, né, onde João estava ali pregando no deserto, né, como é citado no capítulo 3 que nós lemos. Então, é interessante que o percurso de Nazaré, onde Jesus vinha, ou da Galileia, onde Jesus estava, até esta região aqui, é cerca, então, de 100 a 130 quilômetros, dependendo da distância, ou melhor, do percurso ou do caminho que Jesus se utilizou. Ou seja, por baixo, ele caminhou 5 dias. Foram dias cansativos, provavelmente. Exigiu de Jesus o quê? Uma ação, um esforço para obedecer. Ele teve que sair do seu lugar e ir até onde João estava para poder obedecer ao Senhor. E o que isso nos ensina sobre a obediência de Jesus? Como isso pode nos ensinar? O que pode nos ensinar? Primeiro, obedecer a Deus exige de nós um esforço. Exige de nós uma ação. Nem sempre obedecer a Deus será fácil. Vai exigir de nós um esforço para que nós possamos, de fato, segui-lo. Segunda coisa, a obediência de Jesus nos ensina sobre um ato de profunda submissão à vontade de Deus. O que ele fez, o que ele passou, o caminho que ele percorreu para iniciar o processo da sua morte, mas em contrapartida da salvação da humanidade, mostra desde o início a submissão do Senhor à vontade de Deus. Você ou eu, nós estamos dispostos a se submeter à vontade de Deus? Seja a vontade de Deus escrita na sua palavra, que nos ordena a vivermos uma vida que de fato o agrade, ou a vontade decretada de Deus, aquela vontade que está estabelecida por Deus e que vai acontecer independente de nós. Nós estamos prontos? Estamos querendo de fato se submeter a essa vontade? Eu pergunto isso porque muitas vezes nós não estamos contentes diante das circunstâncias que temos vivido, não é verdade? Seja circunstâncias fáceis, boas, ou circunstâncias difíceis. Nós não aceitamos a vontade de Deus. Nós questionamos o que Ele tem feito, ou por que Ele tem feito, ou como Ele tem feito, ou para que Ele tem feito. Jesus, Ele simplesmente se submeteu à vontade do Criador. O Deus se submetendo a Deus. E a terceira e última consideração que podemos aprender a respeito da obediência de Jesus é que a obediência de Jesus nos desafia a sair de uma zona de conforto para viver a missão que Ele nos dá.
A obediência de Jesus nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto para viver aquilo ou a missão que Ele nos deu. E Ele tem nos dado uma missão muito repetida entre nós aqui. Uma missão de ler a sua palavra, uma missão de orar a Ele em qualquer momento, uma missão de servi-lo acima de todas as coisas, de adorá-lo acima de tudo e de nós mesmos, de amá-lo acima de nós mesmos, da nossa família. Ele tem nos dado uma missão de vivermos uma vida que de fato o agrade e proclame as suas verdades. Viver a missão de Deus exige de nós uma obediência. E obedecer a Deus nos desafia a sairmos da nossa zona de conforto e não fazer simplesmente aquilo que é fácil. Acredito que como para mim e para você é difícil orar. Ou vocês conseguem orar fielmente a Deus, tendo um relacionamento de pai e filho como vocês têm com seus pais ou com seus filhos? Acredito que da mesma forma que para mim e para você é difícil ler a Bíblia. Acredito que de fato, da mesma forma que para mim e para você, muitas vezes é difícil proclamar a palavra de Deus, ou viver aquilo que Deus espera de nós. Mas Deus nunca disse que isso seria fácil. O próprio Jesus, no seu ministério, mostra que a sua missão envolvia obstáculos, que ele precisava confiar em Deus. Ele se esforçou para obedecer, ele se submeteu à vontade, ele saiu do seu conforto, ele deixou toda a sua glória para viver entre nós e morrer a nossa morte. Então, a primeira verdade que podemos encontrar deste rei que inaugura o seu ministério é que ele obedeceu a Deus. E sua obediência nos traz estas verdades: esforço, submissão e abdicação, né? Renúncia. A segunda pergunta que podemos fazer aqui é: bem, mas por que Jesus foi batizado? Essa pergunta, talvez você ache que é besta, mas ela é legítima. Porque nós entendemos que o batismo é um ato de um pecador que resolve, em obediência ao Senhor, testemunhar que agora ele morreu para o mundo e vive para Deus. O batismo é esperado daqueles que morreram para o mundo e agora vivem para Deus. Mas por que então Jesus se batizou se ele não era um pecador? Vocês já fizeram essa pergunta? Por que Jesus teve que se batizar, se o batismo é para aqueles que precisam se arrepender? Primeiro, porque Jesus ele se batizou para cumprir toda a justiça, é o que diz o verso 15. Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda justiça. Cumprir toda justiça não significa que Jesus necessitasse de um arrependimento ou de uma purificação por meio do batismo. Mas significa que ele precisava obedecer ao plano divino. E este plano é simbolizado na sua disposição em realizar cada parte do propósito redentor que Deus o confiou. O batismo fazia parte do plano divino do Senhor Jesus, de Deus com o Senhor Jesus. O batismo identificaria Jesus com os pecadores.
E o batismo inauguraria a missão de Jesus na terra. Cumprir toda a justiça significa então, ou indicava, o batismo indicava que Jesus era então consagrado de Deus. O batismo significaria oficialmente diante do povo uma aprovação de Deus a Jesus. Deus aprovando a Jesus para o ministério que foi confiado. E ele demonstra isso de forma especial no texto. Assim que Jesus foi batizado, verso 16, saiu da água, e naquele momento o céu se abriu, e ele viu, João viu, o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. O que é isso? É a aprovação de Deus sobre o Messias, o Rei, aquele que iria de fato reinar para todo sempre. O que estava sendo mostrado ali no batismo, no ato de Jesus, era a unção do Messias, Jesus, o Cristo, o Salvador. Ali era um testemunho para todos que, de fato, Jesus era o prometido há muitos anos atrás. Era o Messias, era o Salvador. O verso 17 ainda nos diz mais. Veio uma voz do céu e disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. O que nós temos no batismo de Jesus não é uma purificação de Jesus. O que nós temos no batismo de Jesus não é uma necessidade que Jesus se arrependesse, porque João batizava para o arrependimento. O que nós temos no batismo de Jesus é o cumprimento do plano de Deus. É a inauguração do ministério de Jesus. Todos os requisitos que Deus exigia para o Messias foi plenamente cumprido em Jesus. O batismo está mostrando isso, e é por isso que Jesus precisou se batizar. É por isso que, de todos os evangelhos, apenas no evangelho de Mateus, nós temos o verso 15, onde Jesus diz: Deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Lembra que Mateus está escrevendo para os judeus, e os judeus estão esperando um rei, e o rei precisa ser justo, e a justiça se cumpre exatamente nele. Segundo, Jesus ele se batizou para anunciar publicamente a sua chegada, o início do seu ministério como Messias. Nós vamos precisar olhar outro texto para observar esta verdade. Nós vamos observar João, capítulo 1, verso do 31 ao verso 34. João, capítulo 1, do verso 1 ao 34, diz assim: Eu mesmo não o conhecia, mas por isso que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, o verso 31 já mostra que o que João estava fazendo para que o Messias fosse então revelado a Israel. Então, verso 32, João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria conhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer é o que batiza com o Espírito Santo.
eu vi e testifico, este é o Filho de Deus. O batismo de Jesus, ele serviu para anunciar publicamente para todo Israel e todos aqueles que ouviriam a chegada de Jesus, o Cristo, o Salvador, o Rei dos Reis. E ele ainda nem era o rei. Ele estava sendo apresentado. Lembra do filme, como é que funciona? Agora que ele está começando a descobrir os seus poderes, vamos dizer assim. É agora que o filme está ganhando aquelas melhores cenas em que ele consegue agora enfrentar os seus inimigos com mais coragem. É esse momento em que está acontecendo do batismo, é triunfante. Imagina, tu ali no Rio Jordão, vendo o homem se levantando das águas, saindo, uma pomba vindo, o profeta dizendo, ei, calma aí, ó. Esse aqui é aquele que eu estou dizendo, que vai batizar pelo Espírito Santo. E eu sei porque Deus me disse isso, aquele que a pomba viesse e permanecesse sobre ele, esse era o Messias, esse era aquele, o prometido. Meu Deus, já começa a tremer só agora. Aí de repente, o céu fala. E como é que ele fala? Este é o meu filho. Este é meu filho amado, de quem me agrado. Uau! Eu caía no chão, desmaiava. Eu nem sei o que passa na minha cabeça, mas eu imagino a euforia de João. Cara, João é o que estava falando sobre ele, e João teve o profeta que teve a oportunidade de ver aquele a qual ele profetizava. Todos os outros profetas só tinham a esperança de ver. Quando você pensa em Isaías, você pensa em todos os profetas do Antigo Testamento, eles só tinham a esperança do Messias. João é o profeta que vê Jesus, que reconhece o Rei. O batismo de Jesus, então, anuncia publicamente a chegada do Rei, do nosso Deus, o nosso Salvador. Mas, além disso, Jesus ele foi batizado porque, mediante o seu batismo, ele se identificou com os pecadores. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz, aquele que não conheceu o pecado, o que o texto diz? Deus o fez pecado por nós. Meus irmãos, quando Jesus foi às águas, quando Jesus sem pecado desce às águas, como se fosse um de nós, Jesus humildemente se coloca no mesmo nível que nós. Jesus humildemente se coloca no mesmo nível daqueles que estavam confessando os seus pecados. Aqueles que estavam indo a João por causa do batismo, o batismo do arrependimento. Ele não precisava do batismo, ele não precisava de purificação, mas ele resolveu obedecer para se identificar com os culpados, comigo e com você. Ele desceu às águas porque ele veio tomar o nosso lugar, meus irmãos. Ele veio tomar o meu lugar. Ele veio tomar o seu lugar. Ele não precisava. A história nem está no meio. E o seu poder é grandioso. O símbolo daquilo que está acontecendo aqui
traz uma esperança para aquele que profetizava, para aqueles que estavam ouvindo, que o rei de fato chegou. E ele vai reinar para todo sempre. Ele veio para tomar o nosso lugar. A conclusão que nós podemos tirar é que Jesus ele não foi batizado porque precisava. Jesus, ao ser batizado, a inaugurar o seu ministério, a sua jornada de glória, uma glória real, ele foi batizado porque nós, eu e você, nós precisávamos. O seu batismo, ele foi um ato de obediência, humildade. O seu batismo foi um ato de identificação. O seu batismo foi um ato antecipado daquilo que ele faria por nós. A morte e a ressurreição. Porque é isso que o batismo significa, não? Ao descermos na água, nós morremos com Jesus. Ao subirmos, nós ressuscitamos junto com Ele. O seu batismo foi o ato antecipado daquilo que Ele faria por toda a humanidade. Aqueles que viviam antes, aqueles que estavam vivendo naquela época e nós que vivemos hoje. O batismo também é um convite para que a gente também entre nessa história com fé, crendo que o Rei veio e reina e reinará para sempre. Que temos esperança, que temos um Deus que já venceu o mundo, que morreu pelos nossos pecados. Uma história de fé, com fé, de arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Eu não sei se existe alguém aqui que ainda não crê em Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu queria lhe convidar a crer. Crer no principal personagem da história da humanidade. Crer em Jesus. Aquele que veio ao mundo e sem pecado morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se tem alguém aqui, esta noite, que ainda não crê, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, e quer entregar a sua vida a Jesus, porque quer fazer parte desta história, quer fazer parte da história da fé, a história da redenção, a história de um rei que venceu para que nós pudéssemos ter vida. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Rei Jesus, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador, você pode expressar isso hoje. Você pode fazer isso levantando as suas mãos, uma das suas mãos, dizendo: eu quero. Eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero fazer parte dessa história. Eu quero viver esse arrependimento. Eu quero esse compromisso com o Senhor. Você pode fazer isso com as suas mãos, levantando: eu quero. Tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, entendendo que Ele é o único e suficiente Salvador? Levanta a mão para eu poder orar por você. Amém. A festa no céu.
A história do rei continua fazendo efeito. E é por isso que louvamos. É por isso que o adoramos. Há mais alguém que quer entregar sua vida a Jesus? Levanta uma das suas mãos e diz: eu quero. Eu quero. E eu vou orar por você. Para você que já colocou a sua fé em Jesus, a história continua, meus irmãos. A história é real. A cada passo que damos, a cada decisão que tomamos, a cada oração que fazemos, a cada louvor que entregamos, nós nos colocamos diante do Rei, aquele que nos salvou. Jesus, ele cumpriu toda a justiça, ele venceu a morte para que nós tivéssemos vida. Então, meus irmãos, se você já crê em Jesus, vivamos em submissão e adoração ao Rei. O Rei que nasceu, morreu, ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Amém? Eu vou orar.